Só quero começar dizendo que, se você quiser uma resposta no final, prepare-se para se decepcionar. Não há nenhuma. Em 2005, estagiei na Nickelodeon Studios por 1 ano para cursar animação. Não era remunerado. Claro, a maioria dos estágios não é, mas tinha uma vantagem que ia além da educação. Para adultos, pode não parecer grande coisa, mas a maioria das crianças da época ficaria louca com isso. Como trabalhei diretamente com os editores e animadores, pude assistir aos novos episódios dias antes de eles irem ao ar. Vou direto ao ponto sem dar muitos detalhes desnecessários. Eles tinham feito o filme do Bob Esponja muito recentemente. Toda a equipe estava um tanto esgotada de criatividade, então demoraram mais para começar a temporada. Mas o atraso durou mais por motivos mais perturbadores. Houve um problema com a estreia da 4ª temporada, que atrasou tudo. E todos, por vários meses. Eu e outros 2 estagiários estávamos na sala de edição, junto com os animadores-chefes e editores de som, para a edição final de um episódio. Recebemos a cópia, que deveria ser Medo de Hambúrguer de Siri, e nos reunimos em volta da tela para assistir. Agora, como o corte final ainda não está finalizado, os animadores costumam colocar um título falso no início. É uma espécie de piada interna para nós, com títulos falsos, muitas vezes obscenos, sendo usados como o sexo não funciona, em vez de Rock menos a menos Bye Bye Valve, em que Bob Esponja e Patrick adotam uma vieira. Nada particularmente engraçado. Apenas risadas relacionadas ao trabalho. Então, quando vimos o título, O Suicídio de Lula Molusco, não achamos que fosse mais do que uma piada mórbida. Um dos outros estagiários deu uma risadinha. O episódio começou com a música alegre e despreocupada tocando normalmente. A história começou com Lula Molusco, praticando seu clarinete, tocando algumas notas ásperas como sempre. Ouvimos Bob Esponja rindo lá fora. Lula Molusco gritando para ele falar baixo, pois tem um show naquela noite e precisa praticar. Bob Esponja concorda e vai ver Sandy com Patrick. A tela inicial das bolhas aparece e vemos o final do show do Lula Molusco. Foi aí que as coisas começaram a parecer estranhas. Durante a reprodução, alguns quadros se repetem, mas o som não. A ideia é sincronizar com a animação, então, sim, isso não é comum, mas quando Lula Molusco para de tocar, o som termina, como se o salto nunca tivesse acontecido. Há um leve murmúrio na multidão, antes de começarem a vaiá-lo. Não as vaias normais de desenho animado que são comuns na série. Veja bem, dava para ouvir claramente a malícia nelas. Lula Molusco está em tela cheia e parece visivelmente assustado. A cena vai para a multidão. Com Bob Esponja no centro do quadro, ele também está vaiando. O que é bem diferente dele. Isso não é o mais estranho. No entanto, o estranho é que todos têm olhos hiperrealistas, todos muito detalhados. Claramente não são fotos de olhos de pessoas reais, mas algo um pouco mais real do que CGI. As pupilas estavam vermelhas. Alguns de nós nos entreolhamos, obviamente confusos. Mas como não éramos os roteiristas, ainda não questionamos seu apelo para crianças. A cena mostra Lula Molusco sentado na beira da cama, com uma expressão desolada. A vista da janela de vigia é de um céu noturno. Então, não faz muito tempo que o show acabou. O mais perturbador é que, a essa altura, não há som algum. Literalmente, zero. Nem mesmo o retorno dos alto-falantes na sala. É como se os alto-falantes estivessem desligados, embora seus status indicassem que estavam funcionando perfeitamente. Lula Molusco fica ali sentado em silêncio, piscando, por cerca de 30 segundos. E então, começa a soluçar baixinho. Ele coloca as mãos tentáculos sobre os olhos e chora baixinho, por mais 1 minuto inteiro. Enquanto isso, um som de fundo vai aumentando gradualmente, de nada a quase inaudível. Parece uma leve brisa atravessando uma floresta. A tela começa lentamente a dar zoom em seu rosto. Poland, quero dizer que só é perceptível se você olhar as tomadas, com 10 segundos de diferença. Later,
Seus soluços ficam mais altos e mais cheios de mágoa e raiva. A tela então se contrai um pouco, como se contorcesse por uma fração de segundo, antes de voltar ao normal. O som do vento através das árvores fica mais alto e mais severo, como se uma tempestade estivesse se formando em algum lugar. A parte assustadora é que esse som e o soluço de Lula Molusco pareciam reais. Era como se não estivesse vindo dos alto-falantes, mas que os próprios alto-falantes eram buracos, pelos quais o som estava viajando do outro lado. Por melhor que o estúdio goste de ter um som, eles não têm o equipamento para produzir áudio dessa qualidade. Abaixo do som do vento e dos soluços, muito fracamente audível, algo soava como uma risada. Vinha em intervalos irregulares e nunca durava mais de um segundo. Então era difícil identificar. Assistimos a esse episódio 2 vezes. Então me desculpem se as coisas soam muito específicas, mas tive tempo para pensar sobre elas. Após 30 segundos disso, a tela ficou borrada e tremeu violentamente. E algo brilhou sobre ela, como se um único quadro tivesse sido substituído. O editor-chefe de animação pausou e retrocedeu quadro a quadro. O que vimos foi horrível. Era a foto estática de uma criança morta. Ela não devia ter mais de 6 anos. Seu rosto estava mutilado, ensanguentado, com um olho pendurado sobre ele. Estourado. Ele estava nu, só de cueca, com a barriga grosseiramente aberta e as entranhas espalhadas ao lado. Estava deitado em uma calçada, que provavelmente era uma estrada. O mais perturbador foi que havia uma sombra do fotógrafo, mas nenhuma fita de identificação, etiquetas de prova ou marcadores. E o ângulo estava completamente errado para uma foto que deveria servir de prova. Parecia que eles eram os responsáveis pela morte da criança. Ficamos, é claro, mortificados. Mas seguimos em frente, torcendo para que fosse apenas uma piada de mau gosto. A tela voltou para Lula Molusco, ainda soluçando, mais alto do que antes, com metade do corpo em cena. Agora havia o que parecia ser sangue escorrendo pelo rosto, vindo dos olhos. O sangue também era feito em um estilo hiperrealista, como se você pudesse suá-lo nos dedos se tocasse na tela. O vento soava agora como o de uma ventania soprando pela floresta. Havia até sons de estalos como o do Gauss. O riso, um barítono grave, durava por intervalos maiores e era mais frequente. Após cerca de 20 segundos, a tela girou novamente e mostrou uma foto de um único quadro. O editor estava relutante em voltar. Todos nós estávamos. Mas ele sabia que precisava voltar. Desta vez, a foto parecia ser de uma garotinha, não mais velha que a primeira criança. Ela estava deitada de bruços, com as presilhas em uma poça de sangue ao lado. Seu olho esquerdo estava danificado, da mesma forma que o do menino. E ela estava nua, exceto pela calcinha. Suas entranhas estavam empilhadas sobre ela, acima de outro corte grosseiro nas costas. Novamente, o corpo estava na rua, e a sombra do fotógrafo era visível. Muito semelhante em tamanho e formato à primeira. Tive que engolir o vômito. E uma estagiária, a única mulher, na sala sarro correndo. O programa recomeçou. Cerca de 5 segundos após a exibição desta segunda foto, Lula Molusco ficou em silêncio. Todo o som foi cortado, como aconteceu quando a cena começou. Ele abaixou os tentáculos, e seus olhos estavam agora hiperrealistas. Como os dos outros, no início do episódio, estavam sangrando, vermelhos e pulsantes. Ele apenas olhou para a tela, como se estivesse observando o espectador. Após cerca de 10 segundos, ele começou a soluçar. Desta vez sem cobrir os olhos. O som era agudo e alto. O mais assustador de tudo era que seus soluços estavam misturados com gritos. Lágrimas e sangue escorriam pelo seu rosto em grande quantidade. O som do vento voltou, e com ele a risada grave. Desta vez com uma foto estática, que durou uns bons 5 quadros. O animador conseguiu pará-lo no dia 4 e recuou. Desta vez a foto era de um menino com a mesma idade, mas a cena era diferente. Suas entranhas estavam sendo puxadas para fora de seu ferimento. No estômago, por uma mão grande, o olho direito estalou e balançou, com sangue
escorrendo por ele. O animador prosseguiu. O próximo quadro era diferente, mas não sabíamos como. Ele continuou para a próxima imagem, e era a mesma coisa. Ele então voltou para a primeira e as reproduziu mais rápido. E eu perdi o controle. Vomitei no chão, os editores de animação e som ofegando na tela. Os 5 quadros não eram 5 fotos diferentes. Eram quadros de um vídeo. Vimos a mão lentamente levantar as entranhas. Vimos os olhos do garoto se concentrarem nele. Vimos até 2 quadros do garoto começando a piscar. O editor de som-chefe nos disse para parar. Ele teve que chamar o criador para ver isso. O Sr. Hillenberg chegou em cerca de 15 minutos. Ele estava confuso sobre o motivo de ter sido chamado. Então o editor simplesmente continuou o episódio. Assim que os próximos quadros foram exibidos, todos os gritos e sons cessaram novamente. Lula Molusco ficou apenas olhando para o espectador, seu rosto ocupando o quadro inteiro por cerca de 3 segundos. A cena rapidamente se expandiu. Aquela voz grave disse faça, e vimos uma espingarda nas mãos de Lula Molusco. Ele imediatamente coloca a arma na boca e puxa o gatilho. Sangue e massa encefálica realistas respingam na parede atrás dele e em sua cama. E ele voa para trás com força. Os últimos 5 segundos do episódio mostram seu corpo na cama, de lado, com um olho pendurado no que restou de sua cabeça acima do chão, olhando fixamente para ele. Então, o episódio termina. O Sr. Hillenberg ficou visivelmente irritado com isso. Ele exigiu saber o que diabos estava acontecendo. A maioria das pessoas já tinha ido embora naquele momento. Então só restava um punhado de nós para assistir de novo. Assistir ao episódio 2 vezes só serviu para gravar tudo na minha mente e me causar pesadelos horríveis. Me desculpe por ter ficado. A única teoria que conseguimos pensar foi que o arquivo havia sido editado por alguém na cadeia do estúdio de desenho até aqui. O CTU foi chamado para descobrir quando isso aconteceu. A análise do arquivo mostrou que ele estava misturado com material novo. O registro de data e hora da alteração foi de apenas 24 segundos. Antes de começarmos a visualizá-lo, todos os equipamentos envolvidos foram examinados em busca de software e hardware estranhos, bem como de falhas, como se o registro de data e hora estivesse mostrando a hora errada. Mas tudo correu bem. Não sabíamos o que tinha acontecido e até hoje ninguém sabe. Houve uma investigação devido à natureza das fotos, mas nada aconteceu. Nenhuma criança vista foi identificada e nenhuma pista foi coletada a partir dos dados envolvidos. Nem pistas físicas das fotos. Eu nunca acreditei em fenômenos inexplicáveis antes, mas agora que algo aconteceu comigo e não posso provar nada além de evidências anedóticas, penso 2 vezes sobre as coisas.